O primeiro templo católico da Vila do Juazeiro foi a Capela de Nossa Senhora das Dores, cuja pedra fundamental foi assentada em 15 de setembro de 1827. Os senhores donos das terras do antigo Tabuleiro Grande, brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro e sua esposa Rosa Josefa do Sacramento, entregaram-na para zelo e serviços ao seu neto, o padre Pedro Ribeiro da Silva, como primeiro capelão. A estes seriam sucessores, padre Luiz Barbosa, padre Antônio de Almeida, padre Joaquim Coelho e padre Pedro Ferreira de Melo, e o padre Cícero Romão Batista como sexto capelão. Amália Xavier de Oliveira, no livro O Padre Cícero que eu conheci, esclarece o que motivou a construção de uma capela na fazenda de propriedade do brigadeiro Leandro. Ordenara-se sacerdote o padre Pedro Ribeiro de Carvalho, neto do brigadeiro, porque filho de sua primogênita, a Luísa Bezerra de Menezes, e de seu primeiro marido, o sargento-mor Sebastião de Carvalho de Andrade, natural de Pernambuco, para que o padre pudesse celebrar diariamente, sem lhe ser necessário acrato, barbalha ou missão velha. A família combinou com o novo sacerdote a ereção de uma capelinha, no ponto principal da fazenda, perto da casa já existente. A capela, então, foi consagrada a Nossa Senhora das Dores, cuja imagem foi trazida de Portugal. A imagenzinha de Nossa Senhora das Dores, adquirida pelo brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro em Portugal, foi venerada como padroeira da fazenda Tabuleiro Grande e, posteriormente, pela povoação do Juazeiro, por cerca de 60 anos. Sobre a imagem primitiva, Zélia Pinheiro, escrevendo no Opúsculo Sesquincentenário de Fé, sobre a inauguração da nova capela, em 19 de agosto de 1884. Esta já construída pelo padre Cícero em substituição à primitiva, edificada pelo brigadeiro. Continuava como padroeira Nossa Senhora das Dores, e fora colocada no altar a mesma imagem trazida de Portugal para a capelinha da fazenda Tabuleiro Grande. Era uma imagem em estilo bizantino, de madeira muito bem esculpida, tendo 75 centímetros de tamanho, e permaneceu no altar-mor até setembro de 1887, quando foi trocada pela imagem que até hoje está lá. Naquela ocasião, a imagem da padroeira era a estátua original, a mesma que estava entronizada no altar da capela primitiva e que ainda hoje existe na proteção da basílica. Mas era intenção do padre Cícero completar o altar-mor com uma nova estátua, inclusive de maiores dimensões, mais compatível com a grandeza da nova capela. Mas não foi possível nesta ocasião. Efetivamente, não foi este fato algo frustrante, até mesmo na expectativa do padre Cícero, uma vez que todos reconheciam o grande esforço e o amplo resultado que se conseguira para a construção da capela. É sabido, por exemplo, que o próprio bispo deixou uma impressão fortíssima sobre a grandeza daquele marco da fé, do povo do Cariri, nos termos em que assinou no livro de tombo em 23 de agosto de 1884. A capela de Juazeiro, começada em 1875 pelo padre Cícero Romão Batista, sacerdote inteligente, modesto e virtuoso, é um monumento que atesta eloquentemente o poder à fé e da Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, pois é admirável que um sacerdote pobre tenha podido construir um templo vasto e arquitetônico, em tempos anormais, quais aqueles que atravessa esta diocese, assolada pela seca, fome e peste. Em anos subsequentes, a ação pastoral do padre Cícero mais se dinamizou e engrandeceu a obra. Em 19 de julho de 1885, ele fundou as Conferências Vicentinas. Em 22 de abril de 1886, realizou a solene instalação do sacrário permanente na capela. E, finalmente, em 18 de setembro de 1887, tendo preservado a fisionomia da decoração do altar-mor, como era na capela original do templo do padre Pedro Ribeiro, fez a entronização e deu a solene bênção à nova imagem da padroeira, Nossa Senhora das Dores. Consta que, através da mediação de um amigo do padre Cícero, o médico Marcos Rodrigues Madeira, que ela foi adquirida na França, mede 1,65 m de altura, feita em gesso e é de uma perfeição surpreendente. Todos são unânimes em afirmar que seu olhar é tão expressivo que isto inspira cada vez mais devoção por tantos quantos a contemplam. Na reforma empreendida no vicariato de Monsenhor Juviniano Barreto,
O artista italiano Agostinho Balmes Odizio inspirou-se nesta imagem da padroeira para também realizar uma grande estátua, de 3 metros de altura, que encima a torre da Basílica, à frente de uma cruz de cimento de 5 metros, e que representou uma expiação do povo de Juazeiro do Norte, pela invasão de força policial dentro da igreja, e que resultou em diversas mortes, à porta da matriz, ainda na década de 30. Este episódio se deu por conta de um boato que surgiu, onde disseram que hereges iriam desentronizar a imagem do altar-mor. Logo a população armou-se e ficou em defesa da imagem sacra. É por isso que vemos cordas em torno de Nossa Senhora. Naquele fatídico dia, amarraram-a e impediram que qualquer pessoa entrasse na igreja. Logo a força policial se fez presente e um banho de sangue foi visto no interior do templo. É por isso que a gente vê na torre uma imagem de Nossa Senhora bem mais expressiva, assustada com o acontecimento. E a primeira imagem de Nossa Senhora das Dores, a imagem primitiva, era chamada antigamente de Cárita. Ela encontra-se em perfeito estado de conservação e, por questão de segurança, é guardada na casa paroquial. Geralmente é exposta em romarias como de Nossa Senhora das Candeias, no começo do ano, e de Nossa Senhora das Dores, agora em setembro. Agora voltamos à história da igreja. Deve-se, pois, ao brigadeiro Leandro a iniciativa da primeira urbanização da localidade, ainda conhecida por Tabuleiro Grande, com a edificação da Casa Grande, de uma capela, além de residência para os escravos e agregados da família. Lembra que eu te falei sobre o Padre Cícero sendo o 6º capelão? Então, quando ele chegou em Juazeiro em 11 de abril de 1872 para fixar residência, já encontrou um povoado formado em torno da capelinha de Nossa Senhora das Dores. Contava o lugarejo, à época da chegada deste sacerdote, com 35 residências, quase todas de taipa, espalhadas desordenadamente por 2 pequenas ruas, conhecidas por Rua do Brejo e Rua Grande, atual Rua Padre Cícero. No povoado, à época da chegada do padre, residiam 5 famílias, tidas como a elite do vilarejo. Famílias Bezerra de Menezes, Sobreira, Landim, Macedo e Gonçalves. Em 1873, Padre Cícero percebeu que a capelinha era muito pequena e inadequada para a vila. Decidiu então começar a construção de uma outra, muito maior, sob a mesma invocação de Nossa Senhora das Dores. Esta primeira igreja começou a ser construída em 1875. Os rigores da seca de 77 interromperam as obras, que somente parcialmente foram conclusas em 1884. Olha, e o povoado só veio a ter alguma projeção a partir da ação evangelizadora do Padre Cícero. E o vertiginoso crescimento demográfico da localidade só começou em 1889. Motivado pela ocorrência dos fatos protagonizados pela Beata Maria de Araújo, que passaram à história como um milagre da hóstia de Juazeiro. Sobre a igreja, até 1905 ainda restariam obras finais com a conclusão da segunda torre. Padre Cícero continuou seu trabalho de missionário até 1892, quando então foi suspenso de ordens, motivado pelas censuras impostas pela Sagrada Congregação do Santo Ofício, por seu envolvimento com a chamada questão religiosa de Juazeiro. Daí por diante, a igreja de Juazeiro passou a ser cuidada pelos párocos de Crato, até que em 21 de janeiro de 1917, o primeiro bispo da diocese, o Dom Quintino, criou a freguesia de Juazeiro, nomeando seu primeiro vigário o padre Pedro Esmeraldo. Por volta de 1920, começaram a ser notados os sinais de desmoronamento de uma das 2 torres da igreja. Com muita dificuldade, o que causou a substituição do vigário Padre Esmeraldo por Padre Macedo, a fisionomia da igreja foi profundamente alterada para que hoje é a sua imagem, numa reforma que Padre Macedinho realizou em 1923. No paroquiato de Monsenhor Lima, empreenderam-se novas transformações internas na igreja, concluindo-as entre 1928 e 1932. Ao longo período do padre Murilo de Sá Barreto, o Monsenhor Murilo, uma quase tragédia acontecia em 3 de outubro de 1974. Uma das velhas colunas da obra realizada pelo Padre Cícero não resistiu ao tempo, e boa parte do teto da igreja ruiu,
graças a Deus, sem vítimas a lamentar. Na celebração do centenário da igreja, em 15 de setembro de 1975, foi feita a festiva comemoração e inauguração desta reforma. Ainda sobre o paroquiato de Monsenhor Murilo, outras reformas foram realizadas, como a elevação do plano do altar, a restauração do altar-mor à sua configuração primitiva, a capela do encontro, o altar externo, uma réplica da capelinha de 1827, o centro de informações aos romeiros, além de ampla reforma da infraestrutura e permanente atualização de suas instalações. Em 2003, a matriz foi elevada a Santuário Diocesano, depois Basílica Menor, em 15 de setembro de 2008. E viva a Nossa Senhora das Dores, padroeira de Juazeiro do Norte e da nação romeira. Ó Mãe querida, guardai do mal.